O presidente da Ucrânia, o Zelensky, essa semana apresentou no parlamento lá ucraniano o que foi anunciado como o Plano da Vitória. Tinha uma ansiedade muito grande com relação a essa apresentação, porque, obviamente, isso tem uma influência gigantesca tanto no panorama europeu como no mundo em geral, né? No final, eu não sei exatamente como definir esse plano em uma palavra, em uma frase só, se foi bom, se foi ruim. E nem daria também para fazer um artigo rápido lá no X, deixar lá para vocês. Então, não tem jeito. A gente vai ter que falar sobre isso em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, em primeiro lugar, desculpa a demora desse novo episódio, se eu saindo da bolha estou passando por uns perrengues pessoais aqui, mas não senhor, mais de uma semana entre 2 episódios não pode rolar. Bom, como eu estava dizendo, o Zelensky deixou a imprensa internacional em alerta, preparada para ouvir o seu discurso lá no parlamento. O interessante é que dessa vez eu não vi muito chute por aí não, tá? Tem os chutadores prévios, mas não tinha. Geralmente o pessoal faz uma bola de cristal aqui e ali, com essas coisas, mas dessa vez o ponto de interrogação estava grande demais para as pessoas se atreverem, tá? Então, restava esperar. Veja, o momento da guerra é realmente favorável para os russos. Um plano de vitória, então, certamente capta interesses, porque uma mudança de tendências teria que apontar para algo criativo ou radical, né, para reverter essa situação. E eis que então ele foi para o parlamento falar. No discurso, ele apresentou um plano de 5 itens e avisou que outros 3 não poderiam ser abertos ao público, o que faz sentido, porque você não fica abrindo toda a sua estratégia para o inimigo, né? Você não pode contar para o inimigo as suas intenções. E aí vem a primeira questão. Se ele abriu 5 pontos, deveria significar, e significou em última análise, que a gente não ia ver um plano de vitória muito estruturado, né? Mas talvez uma lista de desejos. Porque se tem itens fechados, então os abertos não são estratégicos. Porque se fossem estratégicos, os russos iam ficar sabendo, certo? Então, porque senão seriam todos eles fechados. E aí um plano qualquer tem que apresentar ações práticas. Por exemplo, eu vou convocar mais de, 500 mil cidadãos para as Forças Armadas. Eu vou usar determinados recursos aqui e ali, quem sabe como, né? Mas não foi isso, tá? Eu quero passar esses 5 pontos com vocês e tenho certeza que a percepção de vocês vai ser equivalente, porque a gente não gosta só de falar, olha, isso foi uma lista de desejos, isso foi bom, não foi bom. Isso é uma opinião nossa, tá? Então a gente precisa passar os fatos. Talvez junto de uma análise nossa, tá? Mas vocês têm que ter os fatos junto para poder tirar as conclusões de vocês. Antes de eu alinhar esses pontos, eu quero contextualizar um tema e mencionar outro, tá? Relacionado também ao discurso dele. Primeiro, a contextualização é o seguinte. Em termos de contexto, eu queria lembrar para vocês que a OTAN tem um novo secretário-geral, que é o Mark Rutte, um holandês. E para quem ficou com uma pulga atrás da orelha, por já ter ouvido esse nome antes, o Rutte é o ex-primeiro-ministro da Holanda, tá? Lembra aquele cara que queria tomar as fazendas da turma, que gerou aquele monte de protesto, tal, que ele falava que tinha poluição, super direcionamento Fórum Econômico Mundial Globalista? Então, esse cara, ele tomou um cacete nas eleições, perdeu a posição dele de primeiro-ministro e foi colocado como secretário-geral da OTAN, tá? Então, o que a gente tem disso? Que o secretário-geral da OTAN é considerado um seguidor hardcore do Fórum Econômico Mundial, mesmo que massacrado politicamente, né? Ele teve que abandonar temporariamente a carreira política lá dentro e agora é secretário da OTAN. Significativo? Então, percebe que OTAN significa hoje? Sim, senhor. Na nossa visão, a gente pode dizer sem medo de passar vergonha que a OTAN representa o braço armado, o braço militar que defende os interesses dos globalistas com grande influência do Fórum Econômico Mundial. Pois é, o Fórum Econômico Mundial adora tomar conta dessas instituições não eleitas. Sabe como é que é? A OTAN não é eleito, você tem... No Parlamento Europeu não dá para fazer, então você tem o Conselho Europeu e assim por diante. Tá? Onde é não eleito e que tenha grande influência mundial, e a OTAN é uma delas, o Fórum Econômico Mundial gosta de infiltrar o pessoal deles, tá? Portanto, tenham em mente quem a OTAN representa agora.
É só mais um ponto interessante, mas curiosidade. O Rutte, teoricamente, é aspas de direita, tá, gente? Aquela direita que a gente tem falado aqui 2 episódios recentes, que é aquela direita permitida, que acena com um discurso levemente conservador, mas na hora H agarra a Agenda 2030 com unhas e dentes. E, pois é, esse é o Mark Rutte. Com relação ao discurso, o Zelensky deu algumas dicas da sua linha de pensamento quando fala sobre processos de paz. Ele sempre aponta que a Ucrânia quer paz, mas que ele não está satisfeito com as conversas paralelas que estão tendo por aí, em que se fala de cessão de territórios da Ucrânia em troca da entrada da Ucrânia na OTAN. Tá uma coisa assim, estão falando isso, mas não estão me avisando. Que ele está ouvindo isso por canais paralelos, mas que ele não recebe, ninguém vai falar com ele na lata, tá? Isso é o que ele diz. Aqui tem um claro recado para a Alemanha, inclusive, que anda sondando um plano semelhante a esse, como a gente já falou em episódios anteriores também. Ou seja, o que se projeta é a Ucrânia entrando para uma organização militar que representa os globalistas em médio prazo, tá? Vamos dizer assim, isso diz bastante sobre o outro lado da guerra. Tá? Por isso que a gente nunca fica animado com essa guerra, não assume nenhum lado nem o outro. Mas vamos lá para os 5 tópicos do discurso do Zelensky. Primeiro, a OTAN precisa chamar a Ucrânia para fazer parte da organização, né, da OTAN agora. Tá? Ele entende que tem que ser uma coisa estruturada, mas ele entende também que o planejamento para um convite futuro está sendo usado pelo Putin em favor dele estrategicamente. Tá? Então que a coisa não tem que ser mais tarde, tem que ser agora. E aqui, gente, tem um plot twist que a gente coloca mais pra frente nesse episódio, tá? O segundo ponto tem a ver com a capacidade de defesa da Ucrânia, que ele tem, que ela tem que ser, pensada de maneira estrutural, de maneira permanente, vamos chamar assim. Ou seja, não adianta ficar só mandando arma agora, durante a guerra, mas tem que se criar uma infraestrutura de defesa permanente para o futuro, para outras agressões, como por exemplo, indústria bélica relativamente autossuficiente, produção de munição e tudo mais, porque, convenhamos, isso é um problemão com eles hoje mesmo, é verdade. Qualquer blindado que seja danificado durante um combate tem que ir embora, sair da Ucrânia para manutenção, e não tem exército que segure essa peteca sozinho, né? Então faz sentido, tem que poder fabricar o que é básico para movimentar as forças armadas deles lá dentro hoje. Faz sentido? Faz. Até aqui não se trata, no entanto, de um plano de vitória, certo? Porque isso seria mais uma questão feita após a guerra. O Ocidente não vai construir fábrica na Ucrânia em plena guerra, né? Não vai mesmo. Então, entendam isso como um objetivo futuro, pós-guerra. Mas esse tópico ele também acrescenta a necessidade da OTAN liberar as armas oferecidas hoje para ações ofensivas dentro do território russo. E aí pega, porque a OTAN sabe que se eles liberarem de uma maneira ampla, por exemplo, mísseis de longo alcance, aquela história que a gente já conversou, isso vai significar indiretamente que a OTAN está atacando a Rússia por meio de um proxy, né? E isso é bem mais delicado. Mesmo o sistema de defesa, dependendo da munição que é utilizada, pode se transformar em sistema de ataque. Delicado. Mas é o que o Zelensky pede. A gente já colocou nossa posição sobre isso. Atacar a Rússia lá dentro do território deles não só não vai dar a vitória da guerra para a Ucrânia, como também vai complicar o panorama com tudo. Mas é o que o Zelensky está pedindo. O Zelensky também pede para que seja considerada a colocação de armas nucleares no território para efeito de dissuasão. Sério, né? Mas na verdade, os ucranianos sempre relembram que eles tinham armas nucleares no território deles, e várias pessoas falam, puxa vida, a Ucrânia se deu mal na hora que ela mandou embora as armas dela, mas não é verdade exatamente, porque essas armas eram da União Soviética. Então teve um acordo diplomático lá atrás e essas armas voltaram para dentro do território da Rússia na época, já não era mais União Soviética, tá? E na boa, gente, eu não confio em nenhum país, nem nos países ocidentais envolvidos tendo arsenal nuclear em casa. Agora, deixar armamento nuclear na Ucrânia, que até a guerra a imprensa ainda falava, hoje não pode falar mais, né? Mas falava, era o país mais corrupto da Europa, tem que ter muita coragem, né? Olha, se eles acatarem essa sugestão é porque o pessoal endoidou de vez, na boa.
Então esses 3 primeiros pontos, como você vai notar, não são estrategicamente importantes militarmente, por exemplo, para uma vitória ucraniana. Eles falam de desejos futuros para o país, depois do processo de paz. E a questão aqui é que, convenhamos, a Ucrânia não vai ganhar essa guerra e a situação só tem piorado a cada dia, seja no fronte ocidental, como no norte, aquele território que eles invadiram na Rússia, tá? Esse território que eles conseguiram uma frente relativamente larga no começo, já está sendo tomado de volta pela Rússia. Então, não está funcionando. E daquele último episódio que a gente fez a respeito, poxa vida, a área geral ocupada deu uma baixada relativamente boa. Por falar nisso, tem uma enorme suspeita também de que a Ucrânia faça uma ação ofensiva semelhante ao que eles fizeram no norte, só que para o sul, vamos chamar assim, que é a região lá da Transnistria, que é um território da Moldávia, mas é cheio de base russa lá, tá? Lá existem várias coisas, muita munição, muito equipamento, que se eles atacarem e conseguirem, que é uma possibilidade, tomar, eles vão pegar o que eles precisam em grande quantidade de munições para abastecer os equipamentos que eles têm lá da época da União Soviética, tá? Porque assim, hoje eles não conseguem mais pegar armamentos da época, munição da época, porque a Rússia não dá. Mas na Transnistria tem um arsenal gigantesco lá, e aí pode ser uma possibilidade para os caras se reabastecerem. Então, isso também pode dar uma esquentadinha aí para frente. Mas vamos lá. Os 2 últimos pontos do plano do Zelensky é o seguinte. Esse 4º ponto não tem absolutamente nada a ver com questão militar também, e sim com questões, digamos, econômicas. O que o Zelensky está propondo aqui é o que ele chama de assinar um acordo amplo comercial com os Estados Unidos e Europa e outros países eventualmente para a cessão de exploração de riquezas naturais da Ucrânia, ou seja, logo depois da guerra. Que são muitas, tá? A Ucrânia é um país bem rico em termos de recursos naturais. Além de gás natural, eles têm lítio, titânio, urânio, são uma porrada de coisa. E o próprio Zelensky fala em potencial de trilhões de dólares, que não é exagero, tá? Não é exagero mesmo. Nesse discurso ele fala, olha, nós temos um potencial aí para essa turma vir aqui e pegar trilhões de dólares. Só que a gente não pode esquecer que recentemente agora o governo local lá da Ucrânia recebeu uma visita do Alex Soros, tá? Que foi lá no país discutir, aspas, oportunidades comerciais. Então a gente sabe para quem estaria sendo cedido esses recursos humanos. E aí, gente, na boa, coitado desse povo ucraniano, tão ferrados. Olha, as opções que os caras têm hoje, ficar entre o fundo da bota e ser explorado pela Rússia, ou ser extorquido e vendido até o último fio de cabelo para as lideranças globalistas, né? Que estão ambos os lados pouco se lascando com as vidas lá, mas brilham com os olhos aí nas riquezas naturais da Ucrânia. Meus amigos, é difícil ser pobre, tá? Não tem para onde correr. O último ponto, quando eu li e fiz uma certa cara de what? Sabe como é que é? Foi o seguinte, o Zelensky propõe um papel mais ativo das forças militares ucranianas no pós-guerra, tá? Cuidando da segurança da Europa e eventualmente substituindo as forças americanas estacionadas no continente. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm bases enormes lá na Alemanha. Então, eles falam, não, manda embora os seus soldados aí dos Estados Unidos e a gente põe o nosso aí na Alemanha. Não faz sentido nenhum, tá, gente? Pensa o seguinte, depois de passar o chapéu nos últimos 2 anos para a Europa, pedindo dinheiro e arma para os europeus também, porque não estava se aguentando em pé, aí, de repente, o Zelensky acha que deve ser armado para defender a Europa, inclusive substituindo força americana. Cara, na boa, tá? Não faz sentido nenhum. O que está acontecendo com esse mundo? As pessoas perderam o senso de ridículo para discutir essa bobagem, tá? Como se fosse coisa séria, e acredite, parte da imprensa discutiu sim, será que é conveniente botar a Ucrânia para cuidar das bases na Alemanha? É uma loucura. Enfim, gente, esse é o plano da vitória, tá? Não se falou uma única vez como e nem o que exatamente que é de fato, em relação ao momento atual. O que significa que, para efeito de público externo, o objetivo dele ainda é fazer as forças russas retrocederem para dentro do seu território, inclusive na Crimeia, tá? Que é uma coisa que não vai acontecer.
Então não se trata mais de um processo extenso, compreensivo de tentar fazer a população se sentir confiante a partir desse discurso, continuar a lutar na defesa do país, mas é muito mais o que acontece, muito mais uma peça de propaganda para público externo, inclusive com partes irracionais, como essa história de defesa da Europa, totalmente sem sentido prático. Mas aí vem um plot twist, tá? A entrada da Ucrânia na OTAN tem uma série de problemas para a sua operacionalização. Em primeiro lugar, o mais óbvio, a Ucrânia está em guerra, né? Colocar a Ucrânia na OTAN hoje significa fazer os Estados Unidos entrarem em guerra com a Rússia. E qual seria o interesse americano hoje para isso, sendo que os americanos já estão em prontidão no Oriente Médio e com olho na expansão chinesa, que eles falam que é a próxima guerra deles? Pois é. Todo mundo sabe que os americanos não conseguem entrar eventualmente em 3 frentes diferentes em guerra. Lentamente, então, eles estão se afastando da Ucrânia. A gente conversou sobre isso no último episódio, inclusive com o papel da Alemanha em relação a isso também, né? Pois bem, 1 ou 2 dias depois da apresentação do Zelensky, o Biden foi para a Europa conversar com seus pares e o tema, obviamente, Ucrânia foi central. Atualmente você tem 2 polos nessa história, nesse tipo de discussão. A Alemanha e os Estados Unidos, sendo contra a entrada no curto prazo da OTAN, da Ucrânia pela OTAN, e a França e o Reino Unido a favor dessa entrada. Que não deixa de ser engraçado, porque França e Reino Unido, se der uma meleca toda lá na Europa, vão pedir correndo para os Estados Unidos vir para ajudar, né? Então, convenhamos, não faz sentido nenhum. O que mudou desde o plano do Zelensky para cá é uma possível flexibilização americana. Tem um aceno aí de possibilidade de convidar a Ucrânia se a Kamala Harris ganhar. Nesse caso, o convite seria feito durante a transição de governo, entre a saída do Biden e a entrada da Harris. O que eu acho estranho, tá? Esse tipo de encrenca você não monta e deixa para o seu sucessor, ainda mais se são do mesmo partido, entende? Se o governo que sai e o que entra estão alinhados, você não faz uma coisa dessa, não apagar das luzes. Você deixa para o seu sucessor decidir, política externa vai ser sua, você que vê, você não faz na véspera. Então, para mim, isso reforça 2 coisas. A primeira é que essa administração Biden-Harris aí, apesar de democratas, né, são polos opostos ou inimigos ou diferentes dentro do mesmo partido, sendo a turma do Biden sabidamente ligada aos interesses econômicos lá na Ucrânia. E aí, com esse movimento, o grupo Biden poderia perpetuar seus benefícios junto às autoridades lá da região, continuando a fazer os seus negócios, né? E azar da Kamala Harris. Mas o que foi levantado também é que caso o Trump ganhe, aí esquece. Aí eles não vão entrar nessa não. Até porque vai ser apenas uma encrenca com péssimos resultados políticos para o grupo democrata no médio prazo. No caso do Trump não, e no caso da vitória da Kamala Harris, o convite então seria antes da posse dela. Eles falam idealmente no máximo até 3 de janeiro. E aí, gente, fica evidente que nada disso tem a ver com a defesa da democracia, heroísmo, defesa de valores do Ocidente, combate ao comunismo, coisa que pareça. Papo furado. É tudo, como sempre, um monte de interesses políticos, financeiros, pintados pela imprensa como se fosse um conjunto de decisões de caráter humano para o consumo popular. E tem quem acredite nessa história, infelizmente. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço a presença de todo mundo, a paciência, desculpe a nossa demora. Vou pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix, 125 R$10, pingado não é seco. Ou então diferente, hoje eu vou deixar o nosso trailer do nosso livro, que é o antigo Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, que agora se chama O que é Cultura Woke e Como Combatê-la, que é uma versão impressa, tá? A versão impressa está à venda já na internet. Vou deixar o trailer aqui e aí vocês dão uma olhada. Tem inclusive lá o endereço onde vocês podem comprar. Se tiver alguma dificuldade, além de lá, vocês também encontram na Amazon e no Mercado Livre, tá bom? É isso aí, pessoal. Flash SDB acabou. Fique em paz. Você já ouviu falar da cultura woke? Sabe mesmo o que isso significa? A tal cultura woke das famosas lacrações é um movimento político e cultural que vem crescendo com uma força assustadora. E o mais preocupante, ele mira diretamente em nossos jovens e crianças, distorcendo valores fundamentais.
Questões como identidade de gênero, ativismo ambiental e pautas de divisão racial são servidos como verdades absolutas, seja no cinema, nos canais de YouTube, na música e mesmo em comerciais de marcas famosas. É uma verdadeira revolução cultural acontecendo diante dos nossos olhos. E para ajudar você a entender e combater esse fenômeno, a editora PH Vox apresenta seu novo lançamento, O que é Cultura Woke e Como Combatê-la. Nesta obra, os autores Bira Patrocínio e Tom Sartre explicam em detalhes como esse movimento opera, para que você possa identificar e reagir de maneira eficaz. Eles mostram de forma clara e direta como o wokeísmo tem influenciado opiniões, comportamentos e até mesmo as leis mais fundamentais de nossa nação. Adquira já o seu exemplar de O que é Cultura Woke e Como Combatê-la. Saindo da bolha.